crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Neste terceiro bloco de atividades de língua portuguesa, vocês vão conversar com a família de vocês sobre a importância que tem um jornal na vida das pessoas. Vocês vão folhear um jornal, conhecer as partes que compõem e ainda escolher alguma notícia que lhe parecer interessante para ler. Mas por que a gente lê um jornal? Qual que é a importância do jornal na nossa vida? Um jornal serve para nos manter informados sobre alguma coisa, não é? Então, se eu quero me informar sobre determinada coisa na minha cidade, eu posso comprar um jornal para ler. Mas só tem jornal impresso? Não, né? Tem jornais também digitais, não é? Tem jornal falado, né? Que é o radiofônico, que a gente ouve no rádio. Tem também o telejornal, que é o jornal que a gente assiste na televisão, né? Então, tem vários tipos de jornais, tá? E aí, nessa quinzena, nós vamos trabalhar com o jornal impresso. Vocês sabiam que a maior parte das pessoas preferem o jornal impresso do que o digital? Então, nessas atividades vocês vão ver que tem uma pesquisa que foi comprovado isso. As pessoas preferem o jornal impresso, tá? Para ler. Mas você conhece as partes que compõem o jornal? O jornal tem vários cadernos que a gente chama cadernos ou seções, tá? É por isso que ele tem vários impressinhos assim dentro, porque são vários cadernos que compõem o jornal. Bom, então pegue o seu jornal, o seu material e venha comigo para mais uma aula. Vamos analisar então a primeira página do jornal. O que nós vamos encontrar na primeira página? Eu peguei a primeira página aqui da Folha de São Paulo. Então, vejamos aqui, ó. Aqui, logo aqui no alto da primeira página, nós encontramos o cabeçalho do jornal. O que tem aqui nesse cabeçalho? Tem o nome do jornal, que aqui no caso esse aqui é qual? Folha de São Paulo. Tem a data, que aqui nessa imagem não dá para a gente ver certinho, mas vocês vão olhar no de vocês. Tem a data do jornal, o local, a edição, o ano em que foi publicado, o endereço, o preço. É muito importante isso. Quando você vai comprar um jornal, você olha aqui em cima o preço, tá? E o nome do editor responsável por esse jornal. Logo abaixo, mas ainda no alto da primeira página, você encontra a manchete. Então, a manchete é um título jornalístico de maior importância para o jornal, tá? Então, esse título jornalístico aqui é o de maior importância para o jornal. Ele vem escrito em letras grandes, olha só. Aqui tem letras grandes, mas não é tão grande quanto a manchete. Então, o que tiver escrito maior aqui é a manchete. É a notícia que ganha o maior destaque, tá? Então, a notícia de destaque, ela vem aqui na primeira página, né? Recebendo o nome de manchete da edição. Então, aqui, ó, você consegue ler um pedacinho, um pouco, um resumo sobre essa manchete, sobre essa notícia. E aí, logo embaixo, tem a página que você vai encontrar a notícia toda, depois lá dentro do jornal. Depois tem o título da notícia, que também é escrito com uma letra maior, mas não tão grande como a manchete, tá? Então, tem títulos das notícias, tá? Então, aqui tem outras notícias
que também vai ser encontrado lá dentro do jornal, e aqui são os títulos delas. Chamada. A chamada que fica aqui no jornal, nesse daqui no caso, né? É a parte onde as principais notícias vêm resumidas, tá? Então também vem na primeira página, sendo um texto curto, tá? Então é um texto curto também e vem na primeira página. Toda a primeira página tem uma foto, que é o que mais chama atenção no leitor. Quando o leitor olha lá o jornal, essa foto é o que mais chama atenção, tá? Então, tem uma foto aqui. Toda foto tem uma legenda. Então, essa foto, ela tem a finalidade de chamar a atenção do leitor, igual a chamada, tá? Ela também vem na primeira página e ela tem uma legenda aqui embaixo, logo aqui abaixo tem uma legenda, que é uma frase curta e que vem sempre um comentário relacionado à notícia que vai ser lida depois. Nessa foto também tem o crédito da foto, que fica logo aqui em cima, tá? O crédito da foto é a indicação, quem que foi que tirou essa foto, o autor dessa foto. Nesse jornal aqui no caso, ó, Folha de São Paulo, tem o índice aqui embaixo, tá? Os jornais costumam ter o índice. E o que é, né, esse índice? O índice, você vai encontrar aqui as notícias que você quer ler. Então, a página, tá? Só que a página aqui no índice não é como a página de um livro que nós encontramos, tá? Aqui no índice é por assunto. Então, você vai ver lá, eu quero ler o assunto política. Então, você vai olhar aqui no índice qual que é a página, tá? Do jornal, ele sempre vem A e um número, né? Ou outros jornais também pode estar escrito de uma outra forma a página, tá bom? Então, é aqui no índice que você vai encontrar. Aqui eu coloquei outra primeira página, que é do jornal O Globo, tá? Para vocês também estar analisando, ó, a manchete, as chamadas, legenda da foto, a foto. E tem uma outra coisa também que eu não falei, a charge. Tem alguns jornais que vem charge. Charge é esse desenho aqui embaixo, essa imagem. É uma ilustração parecida com um cartoon que sempre faz uma sátira a algum assunto que está no momento, alguma situação do momento, tá? Geralmente, nós vemos isso aqui no jornal, sempre charge relacionada à política ou esporte, alguma coisa que está acontecendo no momento, bom? Aqui eu coloquei para vocês também uma outra primeira página de um jornal, tá? E aí aqui tem o resuminho, tá? Do que eu falei para vocês, tem o resuminho do que é o cabeçalho, a manchete, a chamada, tá? Aqui tem o resuminho e aqui tem um resumo um pouco mais completo, tá? Do que você vai encontrar na primeira página do jornal, na capa do jornal. Então eu gostaria que vocês vissem a primeira página do jornal de vocês, analisassem e vocês lessem aqui o que tem cada parte aí do jornal, do cabeçalho, da manchete, tá? Como que vocês vão estar analisando aí o de vocês. Você certamente conhece alguém que lê jornais ou assiste a telejornais. Que jornais você lê com frequência? Hoje em dia, existem jornais impressos e digitais que são lidos diariamente por muitas pessoas em busca de notícias. A Pesquisa Brasileira de Mídias, de 2016, aponta que a versão impressa ainda domina a preferência dos leitores. Então, essa pesquisa está sendo mostrada aqui para nós através deste gráfico. E aqui está representado o número de pessoas que preferem a versão impressa do jornal. Neste pequeno pedacinho aqui,
está representado as pessoas que gostam dos dois, ou impresso ou o digital. Nesta parte está representado as pessoas que preferem a versão digital. E este pequenininho aqui representa as pessoas que não sabem ou não quiseram responder. Então, ainda tem mais pessoas que preferem a versão impressa do jornal. Agora você vai responder. Número 1. Você acha que as notícias, reportagens e outros textos jornalísticos são importantes na vida das pessoas? O que você acha? Você acha que é importante você ler uma notícia ou uma reportagem ou outros textos jornalísticos que tem no jornal, como entrevista, opinião? Você acha importante? Que tipo de notícias é publicado nos jornais impressos e digitais? Que tipo de notícias? Tem notícias relacionadas ao quê? A política, a economia, a cultura. Então, que tipo de notícias que tem nos jornais impressos e digitais? Número 2. Agora analise um jornal. A ideia é que você explore todas as páginas, encontre diferenças e semelhanças entre elas e leia os textos que compõem o jornal. Com foco na primeira página, preencha o quadro abaixo. Então, você vai ver todo o jornal, só que com foco na primeira página, você vai preencher este quadro. O que você encontrou na primeira página do jornal? Você vai responder aqui para mim. Para que serve a primeira página? Você também vai responder aqui para mim. Para você responder essas duas perguntas, então nós vamos analisar a primeira página do jornal. Agora que você já analisou a primeira página do jornal, volte aqui e responda o que você encontrou na primeira página e para que serve a primeira página. Quando nós passamos em frente a uma banca de jornal, o que nos chama mais atenção no jornal? O que levaria você a comprar um jornal? Então, se você conseguir responder essas perguntinhas, você vai colocar para que serve a primeira página do jornal. Número 3. Você já leu ou ouviu uma notícia, reportagem ou entrevista que chamou tanto a sua atenção a ponto de sentir vontade de comentar com os colegas, professores ou pessoas que moram em sua casa? Já viu alguém fazer isso? Já ouviu comentários de outros leitores sobre notícias lidas? É uma pergunta de resposta pessoal, tá? Número 4. Você acha importante a prática de comentar notícias e outras informações com as pessoas? Por quê? Você acha importante essa prática de você ver uma notícia e comentar com alguém? Por quê? Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu vi uma notícia que falava sobre o número elevado que estava aqui em Birigui nas UTIs. O número elevado de pessoas, com Covid nas UTIs de Birigui. Eu vi essa notícia e eu achei importante comentar com uma pessoa da minha família. Por que eu achei importante comentar com uma pessoa da minha família? Porque eu achei importantíssimo manter essa pessoa informada sobre o que estava acontecendo na minha cidade. Então, e você? Acha importante essa prática de comentar notícias? Por quê? Número 5. Encontre uma notícia ou reportagem que chame a sua atenção e possa interessar aos colegas. Após a escolha do texto, preencha o quadro e planeje como comentar. Você vai ter que comentar essa notícia depois. Então, antes de comentar, você vai planejar o seu comentário preenchendo esse quadro. Então, encontre uma notícia ou reportagem, não precisa ser do jornal impresso que você acabou de analisar, pode ser jornal digital,
tá? Você pode ver lá uma notícia ou reportagem. Também não precisa ser só notícia, pode ser uma reportagem. Aí vocês vão planejar preenchendo o quadro. Nome do jornal. Vai preencher aqui qual que é o nome do jornal que você escolheu. Título da notícia ou reportagem que escolhi. Qual que é o título da notícia ou da reportagem que foi escolhida? Data em que foi publicada no jornal. É importante pôr a data da publicação. Caderno do jornal em que está localizada. Vai colocar qual caderno? Ah, é seção política. Então vai pôr aqui. Ah, é da economia essa notícia. Vai colocar aqui, tá? Qual que é o caderno? Que texto você escolheu para compartilhar com os colegas? Por quê? O que gostaria de destacar para comunicar aos colegas? Então aqui vocês vão preencher qual que é o texto que você escolheu, o que você gostaria de comunicar com os colegas. Aquilo que você leu nesse texto, essa notícia ou essa reportagem, o que você gostaria de estar compartilhando com seus colegas? Depois de planejar, vocês vão compartilhar com os amigos. Então, preste atenção aqui na atividade 6. Compartilhar leituras e impressões sobre textos jornalísticos é uma atividade que os leitores fazem para informar outros leitores, debater o assunto lido e ampliar conhecimento sobre o tema, entre outros objetivos. Então, para isso que nós compartilhamos, comentamos notícias, né? Texto ou outros textos jornalísticos. Você deve estar com o texto escolhido, que foi a atividade anterior. Com o apoio de suas anotações, que você anotou aqui, comente com os colegas o que leu. Não se esqueça de compartilhar todas as referências do texto lido. Nome do jornal, data, caderno. Por isso que é tão importante vocês anotarem aqui. Porque quando você for comentar com um amigo, você tem que citar qual que é o nome do jornal, qual que é a data, tá? Porque se ele se interessar em ler essa notícia ou essa reportagem, ele vai saber exatamente onde encontrar. Pois assim como você se interessou pelo tema, outros leitores também poderão se interessar e querer ler o texto. Filme seu comentário sobre a notícia ou reportagem que escolheu e envie no grupo do WhatsApp da turma. Quem não conseguir filmar o comentário da notícia ou reportagem poderá fazer por escrito esse comentário atrás dessa folha, ou pode pegar outra folha e anexar junto no final das atividades, tá? Observação. Essa atividade será avaliada observando a organização de ideias e clareza na exposição. Então, o que eu vou estar observando? Se você é claro ao expor suas ideias, tá? Ou também no papel, é a mesma coisa que eu vou observar, tá? Quem precisar registrar por escrito. Depois dessa atividade, vocês vão para a atividade 7. Pense nestas questões antes da leitura. Nas próximas atividades aqui, vocês vão ler uma reportagem. Antes de ler essa reportagem, eu gostaria que vocês fizessem isso aqui. Observar a imagem que tem aqui e analisar. Sobre qual local tratará essa reportagem? Só olhando essa imagem, sem ler nada, sobre qual local tratará essa reportagem? É possível saber isso? Vocês vão responder aqui para mim. Sem ler nada, tá? Depois, número 8. Leia o título da reportagem e responda. Então, eu peguei uma reportagem, tinha uma foto, eu separei a foto, o título e a reportagem, tá? Então, olhando a foto, a imagem, sobre qual local tratará essa reportagem. E 8, leia o título da reportagem e responda. O título é: Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. E agora? Sobre o que você acredita que tratará essa reportagem?
Você viu a imagem, você já imagina sobre o que tratará, né, nessa reportagem. E agora, depois de ler o título, aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. Sobre o que você acredita que vai falar, que vai tratar nessa reportagem? Responda aqui para mim. Essas perguntas são todas pessoal, tá? 9. Agora leia o pequeno texto abaixo da imagem. Aqui embaixo da imagem tem um pequeno texto. Leia o pequeno texto e as informações obtidas ajudam a saber mais sobre o assunto e o local tratados pela reportagem? Olha aqui o texto. Em Sevilha, na Espanha, pessoas rezam na catedral. A cidade, assim como outras regiões do país, entrou na chamada fase 1 de transição do confinamento em razão do novo coronavírus. Esse pequeno texto aqui é a legenda da foto, tá? Então, você lendo aí, essas informações ajudaram a saber sobre o assunto e o local que será tratado na reportagem? Número 10. Agora, leia a reportagem verificando se as hipóteses que levantou sobre o seu conteúdo se confirmam e faça um breve relato. Então, agora vocês vão ler a reportagem e vai voltar aqui no número 10 e responder. Responder para mim. O que você imaginou que ia falar, né? O conteúdo que ia tratar nessa reportagem se confirmou? Era mesmo que você achava que ia falar? E você vai fazer também um breve relato sobre a reportagem, tá? Um breve relato sobre o que falou, o que comentou aqui na reportagem. Se essas linhas forem insuficientes, poderá fazer atrás dessa folha, tá? Ou pegar outra folha e anexar no final das atividades. Número 11. Você sabe como está a situação da pandemia no Brasil ou em sua região? Quais foram as últimas medidas tomadas no país ou na sua região para a contenção da pandemia? E aí, quais foram as últimas medidas que o país ou a região tomou para conter a pandemia? Aqui no texto tem algumas, né? De outros países, mas e agora no nosso país ou na nossa região? Quais foram as últimas medidas? Número 12. Compare as medidas de flexibilização da quarentena no Brasil ou em sua região com as adotadas pelos países citados na reportagem. Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. No que se assemelham? No que se diferem? O que é se assemelham? É o que é igual e o que é diferente? Porque aqui em cima, ó, no texto, tem as medidas tomadas pelos Estados Unidos, por Israel, pela Espanha, por Portugal, né? Então, o que é igual, que foram as mesmas medidas que foram tomadas aqui no Brasil ou na nossa região, e o que foi diferente? Responda aqui. Agora é com você. Leia novamente e responda tudo prestando bastante atenção.